Estamos em uma época de marxismo digital, ou seja, qualquer pessoa hoje em dia com um cérebro e um computador pode montar um negócio de sucesso e pode começar a faturar rapidamente. A IA não vai te substituir, mas uma pessoa que saiba de IA, sim, vai te substituir. O que vocês conseguiram antes? As vendas ou a comunidade? A comunidade, sim, depois as vendas. Isso é o que me disseram no Google. No Google me disseram, consiga o tráfego, que quando você tem um monte de tráfego, monetizar não é complicado. Então, a internet funciona com regras completamente diferentes de como funcionam os negócios físicos. E no andar dos programadores havia um bar de guloseimas. Porquê? Porque veja, está tudo muito bem pensado, porque a ideia é que comam guloseimas para que o nível de açúcar suba e, portanto, sejam mais produtivos, não é? Você acha que o networking é muito fundamental para crescer seu negócio? Eu acho que o networking não funciona. E aí eu deixo. Sabem a diferença entre um visionário e um milionário? Um visionário é uma pessoa que é capaz de ver o... Juan Marín, se tivéssemos que... Eu não sei, estamos nos conhecendo agora pela primeira vez? Como te apresentarias? Sou o Juan Marín. E já está, né? Suficiente. Sim, ou seja, quem sou eu? Sou uma pessoa que está no final da sua vida profissional, que me dediquei principalmente a vender temas, estou daí a trabalhar em temas de vendas na internet, trabalhando em multinacionais, em cargos diretivos muito elevados, sou pai de 2 filhos, ambos vivem em Londres, tenho uma esposa maravilhosa e tenho uma cadela em casa, esse sou eu. Hoje queremos que seja um podcast onde as pessoas venham aprender como vender na internet, como ganhar dinheiro. Para muitos, a internet já é algo conhecido, mas para muitos outros, embora não pareça, em 2025 não a conhecem e ainda não sabem como ganhar dinheiro pela internet. Como você descobriu esse caminho de começar a vender pela internet? Eu realmente começar a vender na internet. Minha primeira interação com o mundo da internet foi há muito tempo. Eu trabalhava em uma consultoria chamada McKinsey, um excelente amigo meu chamado Lee Newman, que agora é reitor do Instituto de Empresa. Naquela época trabalhávamos no mesmo escritório em Chicago e em um determinado momento ele me diz: "Ei, vou embora, vou sair desta consultoria porque vou trabalhar em uma startup na internet." E eu, muito visionário, naquele momento estávamos falando da primeira onda da internet, disse algo que nunca esqueci. Eu disse: "Ei, deixa de bobagens, isso de internet é um tema passageiro." Muito visionário eu, não? Naquele momento, bem, comecei a entender um pouco o que era isso de internet e tal, e desde então fiquei viciado. Não, estamos falando de quase 30 anos atrás. E realmente na minha atividade profissional estive muito relacionado com o mundo das vendas na internet. Ou seja, estive envolvido em temas de financiamento na internet, estive envolvido em planos de crescimento, etc. Mas sempre estive muito focado no mundo das vendas na internet. Como você descobriu isso? Qual foi esse primeiro projeto e o que você aprendeu? Pois, o primeiro projeto foi, basicamente, vender home banking, como se chamava naquela época, a um banco em Andorra. Então, basicamente, foi passar de uma estrutura de um banco tradicional que se dedica à gestão e que trabalha por meio de agências ou gestores para instalar, fazer crescer e promover tudo o que era a parte de transferir seus clientes para um home banking e que pudessem operar diretamente na internet. Adicionalmente a isso, quando entro no Google, deixo este banco de Andorra e eventualmente passo para o Google, o que faço é ajudar muitas empresas, as grandes contas que o Google tem, a aumentar sua presença e, sobretudo, suas vendas na internet. E nesse sentido, o que faço é começar a trabalhar com empresas como Booking, ou empresas como Procter & Gamble, ou empresas como Samsung, ou como Apple, como OSM, curiosamente, ou como Microsoft, ou como, muitas empresas muito grandes, porque tínhamos que responder a uma pergunta que todos eles faziam. E a pergunta era: como vendo mais na internet? E é aí que realmente começa o meu arregaçar as mangas e começar a sujar as mãos para tentar entender como diferentes empresas de diferentes setores em diferentes lugares do mundo se dedicam a vender na internet e podem crescer vendendo cada vez mais na internet. Acho que é um tema que não devemos deixar passar, especialmente o Google. Depois falaremos mais sobre como é lidar com a Apple ou com a Booking. Mas onde chegam as propostas de trabalhar com o Google? Porque para mim, na caixa de entrada do Gmail não chegaram. Onde chegam essas propostas? O Google tem uma filosofia bastante curiosa em relação a temas... você se refere à contratação, certo? Tem uma filosofia bastante curiosa e baseada na experiência sobre como contratar pessoas. E o que dizem é: a melhor forma de localizar bons candidatos é por conhecidos dos funcionários que temos no Google. Eles acreditam mais no que se chama em americano referral, as referências, do que em coloca uma vaga no LinkedIn. Dito isso, também são obrigados legalmente a cada vez que um posto se libera e há uma opção para trabalhar no Google, eles o publicam e o publicam em seu site.
Na época em que eu estive no Google, estamos falando de há 10 anos, recebiam-se cerca de 30 mil candidaturas para cada vaga que se abria no Google. E eram 30 mil candidaturas a nível mundial. Então, se eles recebem 30 mil candidaturas a nível mundial por cada vaga que liberam, evidentemente não vão estar enviando e-mails a ninguém para dizer: ei, você está interessado em trabalhar no Google? Diretamente, você tem que se virar. Então, nesse caso, eles tinham um novo cargo disponível e te conheceram por alguma indicação, seja o que for, e disseram, tem que ser o Juan a pessoa. Então, a partir daí, como insistiram, como começaram a te contatar, como te perseguiram e como acabaram te convencendo a aceitar esse cargo? Ok, o cargo na época não existia. Na verdade, foi uma indicação. Estavam procurando uma pessoa especialista para uma unidade que estava sendo criada na Europa, que fosse de grandes contas do setor financeiro. Estavam procurando uma pessoa que tivesse experiência no setor financeiro, mais experiência em consultoria, com bom inglês. E através de uma pessoa que ex-colega meu de uma consultoria, me contataram. Naquele momento eu tinha acabado de vender minha empresa e não estava procurando trabalho. Então me ligaram e disseram: olha, estamos tentando te contatar para que venha. Gostaríamos de te contar sobre um novo cargo que estamos criando. E eu lhes disse a que não estava interessado. Ou seja, naquela época eu tinha vendido minha empresa, tinha uma coisa muito clara, não queria voltar a trabalhar no ambiente corporativo. E, me ligaram e como são espertos os do Google, porque são muito espertos, o que fizeram foi dizer: bem, então não vamos te entrevistar, mas sim, te enviar um par de passagens durante um fim de semana para que venhas com a tua esposa a Londres e possas fazer compras e assim na segunda-feira te conhecemos. Contei para a minha esposa e não consegui nem terminar a frase. Diretamente, pegámos o avião, fomos para Londres, fizemos compras no fim de semana e na segunda-feira estive por lá. Ofereceram-me um cargo, eu disse honestamente que não estava interessado. Não estava interessado. E me disseram: bom, e em que cargo estaria interessado? Eu disse: o chefe do que você está me oferecendo, que era ser o diretor de grandes contas para a Europa. Quando voltei, minha esposa me disse: vai, você é um iludido, já sei que não está procurando trabalho, mas com certeza não vão te oferecer nada. E de facto, me ligaram e me ofereceram o cargo. Então comecei a trabalhar como diretor de grandes contas para a Europa. A ideia era que a Organização Europeia do Google é uma organização de vendas. Tem outras organizações, mas é uma organização de vendas e foi desenhada desde os Estados Unidos. É um pouco mais complicado, mas simplificando é mais ou menos assim. O que acontece? Que quando tens uma companhia multinacional, a equipe da Alemanha, por exemplo, ia ver o pessoal da PMV e dizia: olha, na Alemanha você está indo bem. E há estas oportunidades de crescimento, etc, etc. Mas claro, o pessoal da PMV, tipicamente o que perguntava era: certo, a Alemanha está entendido, mas e o resto do mundo? O que acontece com o resto do mundo? O que posso fazer? Onde devo investir mais dinheiro? Na Espanha ou na França? Na Itália ou nos Estados Unidos? E não sabiam responder a essa pergunta porque as equipes estavam focadas a nível nacional. Bom, em um determinado momento é criada a unidade de grandes contas. Há uma série de contas que são internacionais e nesse momento entramos nós para responder a essa pergunta, mas sobretudo responder a uma pergunta muito mais complicada que se liga com o que me perguntavam antes. A pergunta era: como posso aumentar minhas vendas a nível mundial? E essa é a organização de grandes contas. Então começamos a trabalhar em fazer análises internas com toda a informação que o Google tem, de dizer onde estão as oportunidades, exatamente que tipo de negócio tem, o que é importante. É mais um tema de YouTube, é mais um tema de Google Ads, é mais um tema de AdSense, é mais um tema de infraestrutura, etc, etc. E a cada uma dessas grandes organizações oferecer um plano de crescimento. E basicamente esse é o cargo ao qual optei e a verdade é que, bem, comecei com uma organização muito pequena, de 3 pessoas, e para ver um pouco o que é que estava acontecendo. Eu, de fato, o que pensava era que ia estar trabalhando no Google por 1 ano, porque a minha cabeça estava em qual é a próxima aventura empresarial ou empreendedora que vou tomar. E estive 8 anos trabalhando no Google. Qual é o objetivo dessas grandes contas de uma empresa? Que o cliente veja mais como crescer as vendas, para que invista mais dinheiro em anúncios do Google, ou o que vocês querem conseguir com um cliente? Nós, quando trabalhávamos com grandes contas, para a minha surpresa e para a surpresa de praticamente todo mundo, o conhecimento sofisticado de como crescer uma empresa na internet não estava dentro das empresas. Também não estava no Google, curiosamente, né? Ou seja, o Google era mais de: lançamos esta nova funcionalidade do Google Ads ou lançamos este novo tipo de anúncio no YouTube, etc, etc, né? Mas não estava nas empresas. Então, o que precisavam para que as empresas crescessem mais no digital, na internet, mas também na plataforma do Google, era um grupo de pessoas que se aliasse, por assim dizer, com as empresas para, entre os diretores da empresa e os diretores do Google, poder definir um plano de ação para crescer. Então, o que nós lhes dávamos todo o conhecimento interno que tínhamos.
Nenhuma informação confidencial, não estou dizendo absolutamente nada disso, mas conhecimento no sentido de como um fabricante de carros pode crescer, que é diferente de como posso vender mais quartos de hotel, e é diferente de como promovo o próximo filme que vem, e por sua vez é diferente de como vendo mais lâminas de barbear. Então cada um deles recria uma estratégia, e essa estratégia é o que nós, junto com os diretores dessas empresas, traçávamos para fazê-los crescer mais rapidamente. E atualmente, depois de toda essa experiência, depois voltamos outra vez à sua história para continuar contando tudo isso, mas para dar uma informação de valor sobre como vender mais na internet, o que é que você viu de toda essa experiência que as pessoas costumam errar mais? Ou seja, ao final você terá visto padrões comuns, não? E terá visto erros comuns que se repetem, sempre caem na mesma besteira de produto, ou de marketing, ou de comunicação, ou sistema. Quais costumam ser os erros mais comuns de um empreendedor ou uma empresa na hora de vender em geral, mas principalmente de vender online? De um empreendedor ou de uma empresa? Com o que é que você costuma trabalhar mais? Com empreendedores ou com empresas? Com as duas. Então vamos começar como empreendedor e depois passamos para a empresa. Perfeito, muito bem. Eu acho que o empreendedor é uma pessoa que tem um sonho e que busca os meios necessários para seguir em frente com sucesso. E nesse sentido, todos pensamos que o erro típico costuma ser, ou eu diria que poderia ser um tema de é que não sabe como criar um site, ou o site não é bonito, ou não sabe como investir, ou não sabe calcular o retorno sobre o investimento, ou o Analytics está mal instalado, etc, etc, etc. Não creio que seja isso. Eu acho que o erro é muito mais as barreiras internas que todos e cada um de nós temos. Ou seja, quando é preciso sair para contar algo nas redes sociais, há muita gente que diz, isso não é para mim. Quando é preciso vender e vender a um preço que te permita ter um benefício, dizem, bom, mas como vou vender isso se eu não sei o suficiente sobre este assunto? Quando é preciso entender os clientes e perguntar-lhes exatamente o que pensam e por que compraram algo, ou por que não compraram, ou por que foram para a concorrência, há muito desconhecimento. Então, os empreendedores, eu acho que é mais uma questão de atitude pessoal do que de técnicas para dominar a internet. Eu acho que esse não costuma ser o problema. O problema é mais uma questão de por que você não reconsidera o que está pensando? Por que você não percebe que está desenhando sua aventura empreendedora em função dos seus medos e fobias e não tanto em função do que o mercado requer? Para mim isso é o que realmente está acontecendo depois de ter trabalhado com vários milhares de empreendedores no ambiente IPP, evidentemente. Ou seja, então, não importa tanto se você usa Shopify, se usa Facebook Ads, mas sim ver um pouco a essência do projeto de onde você o faz, não? Efetivamente, ou seja, é sim que se você mudar de WooCommerce para Shopify, é provável que tenha uma melhoria em termos de viver melhor e que seja mais moderno e que tenha mais módulos. Sim, efetivamente, é assim que se você usar melhor o Facebook Ads, provavelmente será capaz de melhorar o ROI e o CTR e o CPM, etc. Sim, também é assim, mas muitas vezes há um tema mais profundo no sentido de dizer, olha, o que é que mais te assusta no teu empreendimento? O que é que mais, e normalmente esse medo que tem, por alguma razão que depende do que estamos falando, é diferente. Tipicamente é o que limita o empreendimento, não tanto a tecnologia, não tanto a parte digital. Está claro que qualquer pessoa pode ser empreendedora, se propuser e montar um projeto ou o que for, mas será que todo mundo está preparado ou todo mundo poderia chegar a ter resultados como empreendedor? Ou você acha que isso é só para alguns poucos? Toda pessoa deveria ser empreendedora. Deveria ser empreendedora porque estamos voltados para um mundo onde o tema do emprego, o tema das carreiras tradicionais está cada vez mais complicado. Está cada vez mais complicado acessar a moradia, está cada vez mais complicado ter dinheiro para gastar, etc, etc. Então, seja qual for a razão, qualquer pessoa deveria aprender a ser empreendedora e quanto antes tiver essa experiência, mais fácil será. Essa é a primeira. Qual era a segunda parte da pergunta? Era, basicamente, se todo mundo, qualquer pessoa que esteja aí fora, tem possibilidades de ser um empreendedor com resultados. Ou seja, que já não é só simplesmente empreender e montar um projeto e se registrar como autónomo ou o que seja, mas que funcione. Se há uma parte aí já de não, é que não está na sua personalidade, não está na sua essência como pessoa, conseguir ter essa perspicácia para levar adiante o projeto. Certo. Sim, quanto a obter resultados, eu acho que há uma concepção errónea bastante difundida sobre o que significa obter resultados. E vou explicar. Imagina que um dia nos conhecemos e eu digo, ei, vamos ao cassino, vamos jogar um jogo que acabaram de trazer, é um jogo com regras complicadas e tal, e cada um de vocês tem 1.000 euros no bolso, tá? Vocês têm fichas por 1.000 euros no bolso. E em um determinado momento entramos no cassino, eu digo, olha, joga-se ali, o que é que vocês jogam? As 1.000 fichas ou jogam uma para tentar entender as regras?
Eu acho que 1000. Sim, eu acho que vou nas 1000. Certo, perfeito. Então, o que é que acontece? Esse é o erro que muitos empreendedores cometem. Porquê? Porque o que fazem é apostar as 1000 fichas, não ganham o prémio, entre outras coisas, porque não entendem como jogar e quais são as regras. E quando a banca leva tudo, todos dizem, é que me prometeram que eu ia vender e não vendi, certo? Permitam-me que vos conte uma história. Obrigado pela resposta das 1000 fichas. Então, permitam-me que lhes conte uma história. Eu, quando saí do Google, vou montar um fundo de investimento. E esse fundo de investimento, pois o primeiro ano de montar um fundo de investimento, que é basicamente levantar dinheiro, como se costuma dizer, que é obter dinheiro, pessoas que te emprestam dinheiro, o que requer é que estejas sentado em casa ao lado do telefone. Porquê? Porque alguém te ligará em algum momento e dirá, olha, me contaram sobre você, explica-me tudo isso. No total, é um trabalho bastante chato, mas você tem que estar em casa sentado. E se você é uma pessoa inquieta e hiperativa, bem, mais chato ainda. Houve várias empresas que me ligaram, no final estive ajudando-as a aumentar suas vendas na internet e muitas delas me disseram, por que não cuidas disso? Cuida das operações para aumentar as vendas na internet. Eu realmente não fui capaz de aumentar as vendas na internet de 2 empresas em específico durante um período de 2 anos e não foi agradável. Como dizia, eu digo aos meus filhos, eu antes eu era loiro e tinha cachos e desde então tenho cabelos brancos e estou perdendo cabelo, não é? Não foi agradável. Fiz absolutamente tudo o que dizem os livros. As 10 regras que você deve seguir para ter sucesso, os 3 erros a evitar, as 5 coisas que não sei o quê, vi todos os gurus que havia, não consegui aumentar as vendas. Até que chegou um momento em que eu disse, acho que o problema não é tanto encontrar a fórmula, acho que o problema é que não estou testando rápido o suficiente. Então, acho que o que está acontecendo agora com os empreendedores, e com isso começo a responder à sua pergunta, é basicamente a questão de que as pessoas entram na internet, criam seu site, fazem uma campanha, as coisas não vão bem e dizem, não funcionou para mim. E não é sobre isso, é sobre, crie seu site, faça uma campanha, pergunte-se por que não funcionou e ajuste. E essa interação de experimento algo, vejo se funciona, melhoro, vejo se funciona, melhoro, vejo se sim, funcionou. Certo, então vou acelerar o que está funcionando, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. Vocês tiveram sucesso no primeiro dia de tenho um plano? Não. Quantas iterações vocês fizeram? Todas as semanas. Todas as semanas, mudando permanentemente, ouvindo muito o que as pessoas estão dizendo, vendo comentários, recebendo avaliações, pensando sobre tudo isso. Essa é a chave para que um empreendedor tenha sucesso na internet. E eu acho que se estamos em um mundo onde todo mundo está vendendo a ideia de não se preocupe com um site e um pouco de Google Ads ou um pouco de Meta Ads, etc., com isso já triunfa. Não é verdade. Não é verdade. O que um empreendedor precisa saber mudar mais rápido? É o site? É o produto? Que eu escolhi mal o produto e ele não entra no mercado? Qual costuma ser o erro comum? Já sei que é algo interno dele, mas os ingredientes que costumam falhar. Certo. Nós quando olhamos para um negócio, que é tipicamente o que dizemos aos empreendedores, você tem que pensar em várias etapas e essas etapas descrevem um fluxo circular no sentido de você faz toda uma série de coisas e quando termina começa de novo e começa de novo e começa de novo. Então quanto mais rápido você testar, mais rápido encontrará um lugar para se firmar e mais rápido poderá aumentar suas vendas. O que acontece? Os erros que os empreendedores costumam cometer dependem das etapas desse fluxo circular de que estamos falando. Há uma primeira etapa que é a estratégia. O que é que você tem que fazer na estratégia? Você tem que entender seus clientes ideais, no sentido de porque as pessoas vão comprar meu produto e não outro, e entender muito bem a concorrência. Erro que cometem aí, que não entendem seu cliente ideal. Há muitos empreendedores que dizem, eu gosto tanto de Reiki que vou fazer um curso de Reiki. Bem, alguém vai comprar? Você tem muita concorrência? Então, essa parte é como se não existisse. A seguinte é um tema de construção. E o erro que cometem muitos empreendedores é tenho medo da tecnologia. Hoje em dia estamos em um mundo onde a tecnologia está disponível para todos. Ou seja, no final, o que você tem é uma questão de você tem um iPhone, você compra, você faz reservas, você envia mensagens, a tecnologia está disponível e acessível para absolutamente todos. Muitos empreendedores dizem, como eu não sou bom com tecnologia, deixo para alguém fazer absolutamente tudo e entram em uma dinâmica incrivelmente lenta em relação a esse fluxo, não é? O que eles dizem, bom, agora quero mudar a home, passo para essa pessoa e então o programador em 2 semanas faz, mas não é bem o que eu queria, então espera, então volto a mudar. Tornam-se muito lentos. Em tráfego,
Tráfego, bem, é publicidade, desejo, redes sociais, medo de aparecer nas redes sociais, mas sobretudo medo de se expor. O tema de, bom, como vou-me expor, o que vão pensar, etc. A venda, o síndrome do impostor, no sentido de agora tenho que vender e você olha alguém claramente nos olhos e diz, quando você me disse que vai me cobrar, diz, bom, deixo de graça para você. Porquê? Porque é mais fácil deixar algo de graça e pensar que vendeu do que aumentar o preço e ouvir um não, por causa do medo da rejeição. Inteligência digital, que é a última fase deste ciclo que eu mencionava, o que as pessoas dizem é não gosto de números, não tem nada a ver com números. Ou seja, quando você revisa, tenho um plano, quando revisa os comentários, isso não tem a ver com números, não tem a ver com Google Analytics, não tem a ver com derivadas, não é voltar à escola, é puro senso comum. O que é que estão dizendo? O que é que não gostaram? E com isso, então respondendo à sua pergunta, a questão é, dependendo da etapa em que você está, os erros que costumam ser cometidos estão muito relacionados com em que zona dessa roda você está e que tipo de erro está cometendo. Agora continuamos comentando mais dicas para que a pessoa possa, qualquer empreendedor ou empresário possa melhorar seus números. Mas antes estou muito curioso para que você conte a história de como acabou dando aula no IPP. Ou seja, para colocar as pessoas em contexto, IPP é Instituto de Pensamento Positivo. Sérgio Fernandes? Já veio 2 vezes ao Plano de Vida. É da família já e temos uma relação com ele. E a partir daí eu já te conhecia de algum webinar que tinha visto direto com Sérgio e tal, e já te via que sabias muitíssimo, não? E sempre tinha a pergunta, se o vejo, vou perguntar. Como acabas dando aula em um mestrado de vender na internet, de como vender mais na internet, tendo o repertório que tens de ter vendido empresas, ter trabalhado no Google, até também tens uma empresa que é muito grande, ou seja, tem que haver aí uma paixão, ou tem que haver uma ausência dessa educação de tê-la encontrado na tua trajetória para querer oferecê-la. Ou seja, o que te motiva a entrar nesse projeto, no ponto em que estás, e começar a compartilhar toda essa informação valiosa, não? Certo. Para mim é tão natural o tema de ter iniciado esse caminho que vai ser difícil de responder, mas bem, vou tentar. Vamos ver exatamente o que sai. Essa eu acho que é uma mistura de várias coisas e não em ordem de importância, claramente. O primeiro tema é, na minha família há uma certa tradição de ser professor e meu avô foi professor, meu pai adorava dar aulas, embora não fosse professor, eu sempre adorei dar aulas. Então eu estive em várias instituições, na zona de Madrid, dando aulas e cada vez que tinha que ir dar aulas eu ia feliz. Porquê? Porque eu gostava muito. Isso, ponto número 1. Ponto número 2, conheço o Sérgio Fernandes e o admiro, e além disso, tenho a sorte de poder dizer que é meu amigo e em um determinado momento tinha uma situação complicada. E é que tinha que dar uma aula em um dos mestrados para um sábado, para diretamente explicar como se vendia na internet, e me ligou e disse, olha, tenho 2 professores. Um quebrou a perna, não pode ajudar a dar aulas. O outro, não me lembro o que era, mas bem, nesse caso também não podia ir dar aulas. Ele me disse, você se importa de vir dar aulas à IPP? Você se importa de vir dar aulas no Master de Empreendedores? E eu lhe disse, bem, não, estou muito ocupado, não se preocupe. Como estou dando aulas em outra instituição, pois já pegarei os materiais e tal. Em qualquer caso, me manda um e-mail, deixe-me toda a informação e eu na sexta-feira à tarde dou uma olhada. Certo. Na sexta-feira à tarde, depois de uma semana bastante intensa, olho os materiais, olho o que Sérgio me envia e o que Sérgio me diz é, olha, a aula começa às 9 da manhã e termina às 7 da tarde. Uau! E, além disso, ligo para ele e disse, não, Sérgio, cara, isso são muitas horas e tal. Bom, não te preocupes, já pego materiais que tenho em inglês, de aulas que dou e explico um pouco. Diz, não, ninguém fala inglês. Disse, poxa então vou contar um pouco sobre como fazer publicidade. Ele diz, a maioria não tem dinheiro para publicidade. Eu, Sérgio, cara, vamos ver, que tipo de armadilha é essa? Tenho que dar não sei quantas horas de aula. Além disso, não falam inglês. Além disso, não tem dinheiro para publicidade. Exatamente, o que se espera que eu faça? E Sérgio me diz, no seu estilo, diz, você vai se sair muito bem, boa sorte. Clã. E desliga, então ele me deixou com esse tema e fui dar aulas às 9 da manhã. Quando saí de lá às 7 da tarde, disse, acabo de encontrar o propósito da minha vida e é tocar a vida das pessoas compartilhando o que eu faço para que a vida delas seja melhor, ou seja, eu tive a sorte de trabalhar com empresas, com pessoas, em instituições que muito poucas pessoas têm capacidade de acessar, mas eu acessei. E o que quero agora é transferir todo esse conhecimento. Então, às 7h05, liga o Sérgio e eu disse, Sérgio, se me admites, eu fico. E desde então, sim, literalmente foi assim. Então, o que eu fiz foi começar a dar aulas durante um dia em cada turma do mestrado de empreendedores e consistentemente o feedback que tínhamos era, isso que explicaste, Juan, em 9 horas, deverias explicar em 9 meses.
Bom, eu adoro o Sérgio, adoro o ambiente IPP, mas acima de tudo adoro trabalhar com microempreendedores. Porquê? Porque você nota essa fome de conhecer, essa vontade de saber. Não é um tema teórico, não é uma questão de o que significa CTR e como eu melhoro isso. Olha, eu tenho aqui 100 euros, como posso investir e obter 500? E a mim, essa vontade de tocar a vida das pessoas e essa vontade de aprender com elas parece-me uma mistura super explosiva. Então, cada vez que dou aulas no IPP, cada vez que participo em alguma atividade no IPP, eu me sinto muito realizado. Em estado de flow, como dizem. Sim, em fluxo, a todo vapor. E agora vocês têm um mestrado que se chama... Como se chama exatamente o mestrado? Até agora se chamava Desafio Veta 100, que era um desafio a IVETHANE para conseguir vendas em 100 dias. Mudamos porque o Master foi... afinando-se e sobretudo foi engordando em termos de conteúdo e o chamamos de Master de Negócios Digitais, e esse é o Master que temos, que basicamente o que fazemos é desde pessoas que não têm uma ideia clara de como entrar na internet, a pessoas que já a têm e não funciona, ou pessoas que têm um negócio não presente na internet. Um açougue, por exemplo, nós as ajudamos durante um período de 9 meses a entrar na internet e a fazer as vendas decolarem. A loucura deste mestrado deve ser os vossos testemunhos de pessoas entrando com açougues, com locais físicos e dizendo: como não entrei antes nisso, existe um lugar assim. A verdade é que deve explodir a cabeça das pessoas, não? Com o que se pode fazer online. Sim, ou seja, a cabeça das pessoas explode com o que se pode fazer online. O que também explode muito a cabeça delas é o fato de dizer é que eu não sabia que havia um mapa. Ou seja, as pessoas, quando começam a tentar vender online, há tal quantidade de palavras com 3 letras, há tal quantidade de conceitos em inglês, há tal quantidade de gurus, há tal quantidade de informação que chega um momento em que você diz: se o meu problema não é saber o que fazer, o meu problema é saber por onde começar. O que eu tenho que fazer? Claro. Dia 1. E agora, o que faço? Então, o que é que acontece? Que esse Master te dá o mapa. E depois, o outro tema, que é muito importante no Master de Negócios Digitais, é o fato de que não é um Master como tal, no sentido de uma atividade académica, mas sim que é uma experiência transformacional. Então, não só há temas muito IPP, não só há temas de negócios, de como construir um site, como fazer uma estratégia, como fazer publicidade, como medir, como instalar eventos, etc, etc. Mas também há um tema de como vencer seus medos, há um tema de como começar a vender cara a cara, há um tema de como aparecer nas redes sociais sem sentir vergonha, há um tema de... E o que mais as pessoas contam é a experiência transformacional. O que dizem é: bom, sim, aprendi a vender na internet e vendi na internet. Aqueles que venderam na internet, mas sobretudo o que dizem é: eu não sabia que era essa pessoa e não tenho nada a ver 9 meses depois com a pessoa que começou diretamente no mestrado. Então, respondendo já em termos mais metafísicos, se quiser, à sua pergunta, como não vou estar encantado de estar no mestrado em negócios digitais? Vou deixar ainda mais informações para as pessoas que queiram se formar com vocês, que como tudo o que faz IPP é incrível, deixamos aqui em baixo na descrição para que possam se inscrever. De fato, vocês têm agora um produto menor, não é? Que podem oferecer? Sim, efetivamente o que temos é um fim de semana, uma sexta-feira à tarde, sábado e domingo, onde o que fazemos é mostrar a todas as pessoas que queiram se inscrever um pouco de como se percorre esse caminho, para que comecem a vislumbrar o que significa esse mapa. Ou seja, graças a essa experiência de fim de semana, há pessoas que vendem, mas sobretudo muitas pessoas dizem: é que eu não sabia que era assim que tinha que entender. E uma vez que entenderam, dizem: ok, agora é muito mais fácil para mim dar o salto. Por isso eu teria começado, pagaria para estar perto de Juan, para que eu fizesse os passos corretos e não me enganasse. E sobretudo para ouvir suas histórias. Vão sim, tenho um monte de histórias. Tenho um monte de histórias. Felizmente, muitas delas são divertidas, mas nem todas, evidentemente. Vamos a voltar agora ao início de tudo, mas já no início falo antes de entrar na consultoria. Sua fase de estudante, obviamente, para entrarem numa consultoria você tem que ser... Eu tenho um amigo que está a caminho disso, que vai trabalhar em uma empresa dessas, e o cara é meu amigo mítico, que sempre vi e digo, é que sou... Curto a nível de coeficiente intelectual. Atirou tudo 10 durante a sua etapa estudantil, foi bom em debates escolares, é um cara esperto. Ou seja, é como se fosse um estudante exemplar, não é? E então, está prestes a entrar nessas consultoras e o cara faz tudo muito bem, tal. Então, claro, me surge a curiosidade, você também era desse tipo de perfil de estudante? Era um estudante exemplar? Que tiravas sempre 10, que 9 não era o que procuravas? Eu fui um bom estudante na escola, fui um muito bom estudante em engenharia, mas acho que, acima de tudo, fui um estudante, na minha época estudantil, basicamente, que cresci com o ambiente que tenho por perto.
Então, se no colégio o nível era X, eu estava um pouco acima. Se de repente começavam no colégio a fazer teste com o bacharelado internacional e te colocavam em um grupo quase de elite, eu estava um pouco acima. Entrava em engenharia e a engenharia é muito difícil. Eu fiz a engenharia quando eram 6 anos e, claro, lá a grande maioria das pessoas ficava pelo caminho. Eu estava um pouco acima. Então, se você me dá 10, eu estou em 11. Se você me dá 100, eu estou em 110 e assim sucessivamente. Então, sou uma pessoa que sempre se esforça para estar um pouco mais. Que sou dos de 10 permanentemente, consistentemente. Depende do ambiente, mas se não for necessário, não. Se não for necessário, não. Agora mesmo você falava sobre o ambiente e você você está com muitos empreendedores, poderíamos falar sobre o networking, porque eu acho que é uma palavra muito importante neste mundo dos negócios, que também foi muito manchada. Quão importante você vê isso? Você que vem do mundo corporativo, depois o empreendedorismo, você acha que o networking é muito fundamental para crescer seu negócio? Eu acho que o networking não funciona, hein? E aí eu deixo. Então, o que significa isso? O networking é uma concepção mercantilista do que são as relações humanas, no sentido de você tem algo que me interessa, eu tenho algo que pode te interessar. Então, o que fazemos é networking, de tal forma que em um momento determinado, algum dos dois possa avançar rapidamente sua carreira ou em direção ao seu objetivo, graças a se apoiar no que o outro tem. Hoje em dia, contatar qualquer pessoa é super fácil. No momento do networking, que é anos 80, 90, 2000, não era. Então, como não podias contatar absolutamente todo mundo, o interessante era ter um network, que é como se diz, de pessoas a quem pudesses recorrer. Hoje em dia, através do LinkedIn, através de alguém no LinkedIn que conhece alguém, o contatar com pessoas é muito importante. Você pode enviar um e-mail a qualquer pessoa que quiser, pode enviar uma mensagem direta a qualquer pessoa que quiser. Ela responderá ou não responderá. Normalmente não respondem, mas você pode enviar. Então, se hoje você pode contatar todo mundo e hoje pode enviar a mensagem que quiser a todo mundo e não funciona, qual é a alternativa ao networking? Eu acredito mais nas comunidades e acredito mais nas relações profundas. Em uma aula que te ouvi dar sobre relacionamentos, você dizia que fazia coisas bem sem perceber. Sinto em todo este tema do networking, das relações, etc. Coisas como escutar, como se interessar por outra pessoa. Que truques podemos dar a essas pessoas que talvez não estejam conscientes de que o fazem ou não o fazem diretamente para poder melhorar esses resultados que têm quando tentam se relacionar? Que já não é buscar um rendimento económico, simplesmente é buscar construir relações de qualidade, que ao fazer isso, se realmente conseguir relações de qualidade, vai melhorar muito a sua vida. Porquê é que você vai se sentir mais feliz, mais motivado? Como essas pessoas poderiam melhorar isso? Escuta muito, fala pouco, aprende no sentido de qualquer pessoa que tens à frente, dessa pessoa com certeza podes aprender algo. De que podes aprender? No final não competes, não faças contas, eu te fiz um favor, agora me deves um. Não, eu te fiz um favor, não te fiz um favor. Eu lutei para que te corra bem. Ponto final. Não sei se o karma fará que volte. Eu acho que é por aí, não é tanto sobre quais são as 5 dicas para realmente conseguir mais coisas através dos outros. É, estabeleça relações onde, se em algum momento eu pegar o telefone e ligar, digam: olá Juan, como vai? Como você está? E digam isso com alegria. Tu e eu, Juan, estivemos conversando antes e quantas vezes conversamos na nossa vida? Uma. Sim, uma vez por telefone. Uma por telefone. E falamos quanto? 7 minutos? Sim, algo assim. 5 ou 10, tanto faz. Mas em um determinado momento surgiu o tema das motos. E quando nos vimos, começamos a falar de motos. Sim, claro. Eu acho que se eu tivesse-te ligado e dito: como vai? Como vão as motos? Ou seja, ei, por acaso você poderia? Provavelmente você teria dito: espera um segundo que o Juan me ligou. Mas não era um tema de interesse falar de motos com o Juan. Era simplesmente porque eu disse: se você anda de moto e eu ando de moto e sei que é um tema apaixonante, já temos uma paixão em comum. Com certeza é muito mais fácil estabelecer a relação no futuro se temos essa base. Certo. Depois dessa fase estudantil de engenheiro, de fato, o seu primeiro trabalho é diretamente na consultoria ou antes você passa por um trabalho mais técnico de engenharia? Trabalhei no 4º, 5º e 6º ano da faculdade. No 3º percebi que não gostava de engenharia e já tinha 3 anos para deixá-la. E assim trabalhei, me apresentava em janeiro, conseguia os apontamentos, me apresentava aos exames e trabalhei no 4º, 5º e 6º em diferentes empresas. E depois de fazer engenharia, fiz um mestrado e quando terminei o mestrado, entrei na consultoria. De que era o mestrado? Um MBA no IES de Barcelona.
Vamos falar disso, de como você toma decisões importantes sobre o que fazer com a sua vida. Por exemplo, aqui é uma decisão e tanto, não é? Para delegar a um rapaz de 18 anos. Mas bem, tirando essa parte de pressão, é como decides reorientar a tua carreira profissional? Porque em um ponto, tua expectativa, a tua progressão, o teu futuro, estavas visualizando na engenharia e em um momento, no terceiro ano, mudas, mas não deixas o curso. Ou seja, como geres todo esse acúmulo de emoções, de incerteza, de medo, de o que faço com a minha vida? Para essas pessoas que também estão nos assistindo, sejam jovens ou mais velhas, e queiram fazer uma mudança em suas vidas, que aprendam um pouco e se inspirem um pouco com essa mudança de decisão. Certo. Deixa-me responder de uma forma um pouco diferente do que... Imagino que talvez estás esperando que eu te responda, que é a minha experiência. Eu tenho 2 filhos e os 2, quando voltamos da Inglaterra, o primeiro idioma deles era o inglês, o segundo é o catalão e o terceiro era o castelhano. Colocamos eles em uma escola inglesa na Espanha, em Madrid. Bom, em um determinado momento chegou a hora de que tinham que decidir qual carreira iam seguir e eu, muito à espanhola, comecei a ver quais carreiras poderiam existir, o que poderiam fazer, quais são seus interesses, quais têm mais futuro, etc, etc. Muito bem, muito à espanhola, tentando controlar o futuro, não? Tentando prevê-lo, tentando controlá-lo, até aí tudo bem. Curiosamente, eu não sabia o que recomendar aos meus filhos e meus filhos também não tinham muito claro exatamente o que fazer. Mas o que aconteceu foi que fomos à escola e na escola houve uma pessoa britânica que nos disse: vocês que são pais espanhóis estarão pensando em que carreira recomendar aos seus filhos. E que saibam que agora mesmo na Inglaterra 80% dos graduados começam a trabalhar em coisas que não têm absolutamente nada a ver com a carreira que estudaram. Além disso, é um mundo ultra competitivo, onde o mais importante é que se sintam bem fazendo o que for e que aproveitem seus talentos. Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos no mundo? Não. Efectivamente, está-se a acelerar absolutamente tudo e está-se a acelerar por toda uma série de fatores, não é? Mas neste momento é muito difícil prever. Então, como podes traçar um plano fixo se não sabes o que vai acontecer? É uma loucura. Claro, é que não, é impossível. Então, o que é importante? É manter-se livre, manter-se flexível e alavancar esses talentos que você tem, que você precisa conhecer. Isso sim, você precisa saber no que é bom, não o que você gosta, no que você é bom, que é um pouco diferente. Que bom. Sim, eu estava pensando nisso antes, porque claro, você estudou engenharia, esteve em consultorias, mas depois o mundo da internet veio de repente, você chegariam momentos em que diria: não tenho a menor ideia, tenho que aprender. Como foram esses momentos? Não sei. É que há 15 anos não sei onde se buscava a informação, no YouTube, como você se adaptou tão rápido à era da internet. Certo. Eu sou uma pessoa que tem paixão por aprender e estou permanentemente lendo. Minha mulher diz, com certeza, você está o dia todo absorvendo conhecimento e a verdade é que eu gosto. E eu acho que isso vem de essa inquietude que você tem para tentar entender o mundo e saber por onde vai. Então o meu grande choque com a internet, no sentido de, bem, o que é que está acontecendo aqui, foi quando entrei no Google. No Google lidera uma unidade, como já comentamos antes, relativamente grande. Quando comecei, não era assim e em um determinado momento tínhamos que fazer um plano de negócios. E eu vinha da consultoria e fiz o típico plano de negócios que se faz em uma planilha Excel, não é? De, olha, este é o número de visitas, esta é a taxa de conversão, este é o pedido médio, blá blá, tá. E, portanto, para levar isso a cabo, preciso de tantas pessoas. E fui ao comitê de direção para explicar exatamente o que precisava ser feito. Quase me despediram porque disseram: olha, isso que você está nos contando está muito antiquado. O que precisamos é que nos diga o que tem que fazer para conseguir tráfego, certo? Então, no final, o que acontece é, a internet vem até mim, que é a pergunta que você está-me fazendo nesse momento, no momento de dizer que as normas da internet são muito diferentes. E é assim, o que aconteceu com vocês? O que vocês conseguiram antes? As vendas ou a comunidade? A comunidade, sim, depois as vendas. Isso é o que me disseram no Google. No Google me disseram: consiga o tráfego, que quando você tem um monte de tráfego, monetizar não é complicado. Se você tenta monetizar sem nenhum tipo de comunidade, sem nenhum tipo de tráfego, então a internet funciona com regras completamente diferentes de como funcionam os negócios físicos. E é isso que você obtém, essas regras, você obtém tentando entender exatamente o que está acontecendo na internet a cada momento, porque mudam quase permanentemente. Mas você deve ter ficado impressionado com a mudança de paradigma de pequenos, bem, até mesmo jovens que não têm recursos iniciais, que não têm praticamente nenhuma área de especialização também, conseguem montar negócios que fazem números muito bons, simplesmente com a internet que têm em casa, não é? É uma mudança de paradigma para sempre, ou seja, já não. É o momento do estilo onde mais pessoas nascem pobres e morrem milionárias. Ou seja,
porque literalmente quebra as barreiras para que qualquer pessoa possa entrar, competir e ganhar. Claro, ou seja, é uma mudança de paradigma. Não sei se conhece um livro chamado Funky Business, que basicamente fala sobre o marxismo digital. Então, o que dizia é, Marx tinha uma teoria e em um determinado momento se disse que essa teoria é errónea. Essa teoria dizia que os recursos vão para a massa operária, para a massa. E basicamente qualquer pessoa vai poder ser livre e vai poder gerir sua vida, porque qualquer pessoa vai poder acessar esses recursos que tradicionalmente só os ricos tinham. Quais são esses recursos? Em um determinado momento era a terra, em outro momento era o capital e assim sucessivamente. Estamos em uma época de marxismo digital, ou seja, qualquer pessoa hoje em dia com um cérebro e um computador pode montar um negócio de sucesso e pode começar a faturar rapidamente. Então esse é o mundo em que estamos hoje em dia. Na internet tudo é grátis ou quase grátis. Você pode montar um negócio em um fim de semana e na terça-feira ter dito, isso não funciona, vou fechar. É uma loucura. Certo, então não me chamou tanto a atenção o paradigma, porque quando você entende as forças que estão por trás, realmente se democratizou o acesso à internet, se democratizou Quando você lê um pouco as histórias das grandes empresas que existem agora na internet, claro, de onde saem os fundadores do Google, de uma garagem, de onde sai a galera do Twitter X agora. Pois basicamente dizer, somos um grupo de programadores, não encontramos uma plataforma para nos comunicarmos entre nós, vamos ver se podemos fazer algo. De onde sai Mark Zuckerberg? De um dormitório em Harvard. Então, estamos em um mundo onde o acesso à internet é onipresente e quem souber funcionar na internet, quem tiver o mapa que mencionamos antes, é uma pessoa que realmente pode montar seu negócio e fazê-lo escalar. Que bom. E relacionado à dificuldade que uma pessoa vai encontrar quando começar seu negócio na internet, você conseguiu analisar o que é mais difícil, se passar de 0 a 100 mil euros por ano ou de 100 mil a 1 milhão? Você conseguiu analisar o que custa mais a um empreendedor? Tudo é difícil. E tudo é difícil no sentido de que o desafio que você tem de 0 a 100 mil é diferente de 100 mil a 1 milhão e é diferente de 1 milhão a 10 milhões. É difícil. E é difícil se você não está ciente de quais são os desafios que tem pela frente. Por exemplo, no IPP temos uma comunidade de empreendedores e o que falamos é sobre a jornada do empreendedor e curiosamente usamos essa analogia de em que etapa da jornada você está, porque dependendo da etapa da jornada em que você está, você precisa realmente dominar uma série de capacidades. Se você começa um negócio, qual é o desafio que você tem? Autogestão. O que significa autogestão? Tens que aprender, tens que lançar um produto, tens que fazer chamadas, tens que fazer posts, tens que montar um site, etc, etc. Para levá-lo a 100 mil, qual é o desafio que tens? Tráfego? Claro, completamente diferente. De 100 mil a 1 milhão, qual é o desafio que você tem? Economia. O tema de 100 mil a 1 milhão é relativamente simples. Coloque 1 milhão de euros na internet, no Google ou no Meta e provavelmente você chegará a 1 milhão. Agora, como você ganha dinheiro para que quando chegar ao 1 milhão possa continuar? Então você tem que estar ciente de exatamente em que etapa está o seu negócio e com base na etapa em que está o seu negócio, saber onde deve dedicar seu esforço. O problema que temos, no entanto, é quando uma pessoa que tem um negócio que está começando, começa a calcular o ROI em publicidade. Não é o que deve ser feito, certo? Ou quando estás em 1 milhão e de repente não tens redes sociais, dizes, é que não estou ganhando dinheiro. Claro, é que não tens tráfego orgânico, seja orgânico do Google ou orgânico das redes sociais. Então, o problema que podes encontrar em cada uma delas é diferente e tens que estar consciente de por onde vai vir. Como você vê o tema da publicidade? Você vê que cada vez é menos rentável, porque dá um pouco a impressão, não é? De que cada vez quem não está em conteúdo orgânico, quem não está construindo uma comunidade, que vai de frente para as pessoas, que não vai o tempo todo incomodando com anúncios, está um pouco perdido, não é? Vemos o exemplo da Red Bull, da Nike, de marcas que colocam todo o esforço nesse conteúdo que encanta, que cria uma marca apaixonante e quase se esquecem de mencionar o produto. Sim, olha, que temos concertos de ténis de corrida. Como quem não quer nada. As latas da Red Bull, não as vês em lugar nenhum. Este é conteúdo de esporte extremo. Então, qual é o futuro da publicidade? Já não só do marketing, não é? Porque o marketing é mais coisas, da publicidade em concreto. Eu vejo isso muito negro, o que não quer dizer que amanhã o Google vai quebrar nem nada desse tipo, mas vejo negro. E vejo negro precisamente pelo que você disse. Ou seja, hoje em dia o que há é uma fragmentação de meios brutal, e ao que me refiro com fragmentação de meios é que alguém olha X, olha TikTok, olha Snapchat, olha X, Meta, olha Instagram, neste caso olha Facebook em alguns países, usa Google, usa YouTube, além disso olha sites, etc, etc, etc. Então já não sabes exatamente onde localizar as pessoas.
Então há uma fragmentação tal que torna muito complicado martelar as pessoas e colocar uma mensagem diretamente no cérebro, não é? É a luta pela mente do consumidor, como se costumava dizer, não é? Então cada vez é muito mais complicado. Não só isso, mas também se tornou tremendamente quantitativo e há muita gente que está se retirando no sentido de dizer, para mim os números não fecham. Então, não só isso, mas além disso, em terceiro lugar, você tem um problema de que, como você paga, pode-se dedicar a spamear absolutamente todo mundo e pode fazer anúncios ruins e só pagando você chega. E de fato, estamos cientes porque muitas vezes estamos nas redes sociais e aparece algum anúncio que você diz, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, eu acredito muito mais no que vocês estão fazendo e no que muitas outras pessoas estão fazendo, que é dar valor, ser transparente, pensar primeiro no cliente e obter informações que você possa compartilhar que em um determinado momento os ajude. Nessa fórmula há uma fórmula de veracidade e uma fórmula de sucesso implícita. E essa fórmula de sucesso implícita faz com que cada vez seja menos relevante, especialmente para negócios como o vosso, mas para os que dependem de publicidade, deveria ser cada vez menos relevante tudo o que é o tema de publicidade. E para os que estamos apenas no orgânico, deveríamos olhar um pouco também para a publicidade ou não seria necessário? Eu acho que no vosso caso me perguntas ou em geral o que é o tema de... Em marcas de comércio que só cresceram com o orgânico, que a publicidade não tocamos e nós mesmos igual também não tocamos a publicidade. Certo. Igual nos iria bem também tocá-la. Bem, eu achei que são duas coisas completamente diferentes. Uma é uma marca de e-commerce que tipicamente são produtos físicos, que o boca a boca faz com que seja muito mais complicado, mas o produto é o que é. E é muito complicado que um dia digas, aí por acaso, viste uns ténis que são estes e tal, os ténis que na moda talvez, mas aí vi uma marca de ferramentas que é incrível porque tal e não sei o quê, pois há salmão e tal, então vamos fazer isso só com o orgânico. Muito complicado. Por outro lado, quando você está entregando valor e o que tem é tráfego orgânico, porque as pessoas te agradecem esse valor através de visitas, muito provavelmente do que você vai dizer. Quais são as outras fontes de valor que posso compartilhar via orgânico, ou seja, depende do negócio no final. Você é a favor desses negócios que decidem contratar menos em vez de contratar mais? Ou acha que contratar é a ferramenta mais importante para poder crescer uma boa equipe e que é uma crença limitante pensar que contratar mais pessoas é colocar pedras no caminho, colocar mais obstáculos para poder ir rápido neste mundo tão rápido dos negócios online? Eu é que não. Ou seja, para mim o conceito de contratar não faz sentido. O conceito de contratar, façamos agora uma discussão sobre se contratar é bom, contratar é ruim, se o Estado fica com muito dinheiro, se os custos do empreendedor, etc, etc. Para mim não faz muito sentido. Para mim o que faz mais sentido é dizer que tipo de negócio você tem e de fazer algo mais, que benefício isso te daria. E nesse sentido você precisa de alguém que o faça e quais são as capacidades. Claro, ver primeiro que tipo de negócio você quer ter no futuro. Não só que tipo de negócio queres ter, mas em um determinado momento, no vosso caso tem um plano e de repente dizes, vamos abrir uma série de conferências que vão por diferentes cidades da Espanha. Estou até a inventar isto, evidentemente. Ou seja, que vamos fazer uma série de conferências que vão por todas as cidades da Espanha e o que fazemos é durante 3 dias, trazemos gente nova e tal. Contratarias aí ou não? Digamos que faz sentido, efetivamente. Mas veja que começamos dizendo isso, então o tema do que você vai fazer. Imagino que eu te faça a pergunta, vai contratar pessoas? Provavelmente me diria, para quê? Então, eu acho que falta o para quê. Se está claro que é uma oportunidade, ou não sabes se é uma oportunidade, mas queres tentar, então por que não contratar? Mas eu não sou muito de pensar em contratação por si só. Sou mais de qual é o plano. Tenho um plano. Qual é o plano? E em função desse plano, quais meios preciso? Tenho que contratar ou não? Outra coisa é como os integras na equipe, como fazes para que tenham a mesma cultura que o resto. Como selecionas bons candidatos. Etc, etc. Certo? São grandes temas também, mas basicamente contratar sim ou não, depende. Falando de contratação, de pessoal lá, como você está vendo a chegada da IA? Porque a IA está multiplicando a produtividade, cada vez é necessário menos gente para fazer mais coisas. Mesmo com equipes pequenas, a IA pode fazer coisas incríveis, mas por outro lado, muita gente diz que a assistência ou o contato pessoal não está sendo tão pessoal como era antes. Como você vê isso para o futuro? Eu não acredito que a IA hoje em dia esteja substituindo massivamente postos de trabalho. Não acredito, não há estatísticas. Outro dia estava ouvindo uma conversa com o fundador do Duolingo e uma das coisas que fazem, evidentemente, são traduções.
E realmente o que houve foi uma série de demissões na Duolingo. Duolingo é este aplicativo para aprender idiomas. Houve uma série de demissões na Duolingo e o que diziam era, como está utilizando a IA, demitiu pessoas. Então a IA já começa a substituir postos de trabalho. Não é assim. O que havia era uma série de temas de atendimento ao cliente onde realmente as pessoas podiam ser atendidas. Com um bot e não era necessário esse tipo de pessoal. Nesse tipo de serviços, sim, mas em geral não há uma migração de trabalho para tarefas feitas com a IA como houve com a informática, como até houve com a internet. Eu me lembro quando, em um determinado momento, você ligava para uma agência de viagens para obter um bilhete. Vamos. Hoje em dia, as agências de viagem já não existem, não é? Ainda não está acontecendo. Eu sou um fã da IA. Para mim, é o máximo agora. Ou seja, acho que todos deveríamos saber muito sobre IA e todos deveríamos saber como trabalhar com a IA. Mas porquê? Porque acredito naquela frase de Sam Altman que dizia: a IA não vai te substituir, mas uma pessoa que saiba de IA, sim, vai te substituir. Tá. Então, eu acho que aí é onde ainda está o tema. Eu não acredito que venha uma máquina malvada e te deixa sem trabalho, mas sim, se vier uma pessoa que saiba de inteligência artificial, fará o teu trabalho na metade do tempo. De fato, não sei se conheces uma experiência que houve em consultoria, que uma consultora, não vou mencionar o nome, mas uma consultora pegou 3 grupos de consultores. Uns diziam, não podem utilizar a inteligência artificial. Um terceiro grupo, e agora verão porque pulo para o terceiro, um terceiro grupo o que disse é, deverias utilizar muito a IA. E um segundo grupo o que lhes disse é, continuem sendo vocês e apoiem-se na IA. Aos primeiros, internamente, os chamou de neandertais, certo? Aos terceiros, os chamou de ciborgues e aos segundos, os chamou de centauros. Metade homem, metade cavalo, não? E o que fizeram foi deixá-los funcionar durante alguns meses e quando esses meses terminaram, viram a qualidade do trabalho e a qualidade das relações das equipes com seus clientes. Quem ganhou? Os centauros. Então, não houve um tema de substituir consultores por IA. O que houve foi um tema de fazer com que os consultores sejam melhores utilizando a IA. Eu acho que deveria ser, formação dia 3, comece a utilizar a IA. Claro, é que a inteligência artificial, eu às vezes já me interajo com o ChatGPT, que é a única coisa que mais ou menos entra em contato comigo agora mesmo da inteligência artificial, tudo o que pode oferecer, e já percebe-se a capacidade que tem até de temas que podem ser mais humanos, não? Como até questões psicológicas. Claro. Gi, olha, me sinto frustrado. O quê? Como você vê isso? Claro. E te dá uma reflexão, poderia ser por esses tipos de motivos. Talvez se você está frustrado no seu trabalho é porque tal, e você diga... Uau, isso, a princípio é o mais humano que pode ser, que é uma relação psicológica ou de um psicólogo. Claro. Que está dando agora alguns conselhos que são válidos. Obviamente não vai substituir um profissional, né? Mas que chega a um ponto de raciocínio que já não é números de que me aumenta mais o CTR, mas já é uma questão de porque eu me sinto frustrado. Claro. Eu acho que a IA, e te respondo, eu acho que a IA é, eu adoro esta definição, diz, perguntar à IA. A resposta da IA é semelhante à que te daria um bêbado às 3 da manhã em um bar, no sentido de que é muito articulada, mas não tem certeza de que seja verdade, certo? Então, isso é um pouco o que acontece com a IA. O que é que acontece? O problema que temos é, pelo exemplo que você estava me dizendo, você está agindo como um ciborgue, no sentido de, ei, o que está acontecendo comigo? Porquê? Porque você parou de pensar. O que estás fazendo é transferir a capacidade de pensar para um algoritmo que o único que faz é buscar, dita uma palavra, qual é a palavra que probabilisticamente tem mais chances de ter sucesso com base na questão que você fez. Então você transferiu sua capacidade de pensar diretamente para a IA. Eu acho que a forma de alavancar a IA é mais uma questão de, está-me acontecendo isso? Diga-me 5 ou 6 razões pelas quais isso pode estar acontecendo. E a partir daí você vê a informação e a interpreta. E você pensa, claro. E então você diz, olha, fenomenal, mas a 1 e a 3 não me servem, mas a 2 eu gostaria de explorar tal. Que sintomas teria uma pessoa que está passando pela resposta número 2? Sou eu ou não? E se isso está acontecendo comigo, você acha que pode ser isso ou podem ser outras coisas adicionais? Esse é o apoio que uma inteligência artificial te dá. Isso é um centauro. É verdade, né? Aconteceu comigo às vezes, preparando estas entrevistas, né? Via que muitas vezes dizia, sei lá, vou-te dar um exemplo. Vamos entrevistar Juan Marim, ele é especialista nisso, prepara várias perguntas para mim. E sem querer ia matando a minha capacidade de pensar em perguntas. Tá. E eu tendia mais olha, tenho o ChatGPT, faço e pronto. Mas é verdade que é preciso dar mais essa visão de como pode-me ajudar nas perguntas que já sabia fazer antes, fazê-las melhor. Efetivamente. Ou seja, que te ajuda a pensar.
não que pense por ti. Porque é que o Storoyak é que não sabe pensar, a única coisa que sabe é colocar uma palavra atrás da outra e algoritmicamente decidir qual é a que ele acha que tem mais probabilidade de estar certa em função da pergunta que você fez. Como você está usando isso agora no dia a dia? Eu uso em tudo. Eu uso em tudo. Ou seja, não sei se vocês viram no Google AI Studio e é incrível. É uma ferramenta que você permite acessar sua tela e em um determinado momento ele se coloca como se fossem olhos adicionais aqui à direita e o que você pode fazer é perguntas como não entendo bem esta interface. Exatamente, se eu quiser fazer isso, como você faria? Clique aqui, faça ali. Temos uma na apresentação, tenho um contrato que, por exemplo, são 54 páginas. Vou-te passar o contrato rapidamente. Diga-me exatamente os riscos legais em que eu posso incorrer. Depois você pensa nisso, mas ele pode-te dizer os riscos legais. Então isso saiu há relativamente pouco tempo. Notebook LM, outro igual. Notebook LM é o seu guia. Você fornece um monte de informações e a seguir, com base nessas informações, pode começar a construir. Você está construindo um curso, está construindo um livro, certo? Insere todas as transcrições de todos os vídeos que tens e num determinado momento podes dizer: quero escrever um livro para este tipo de pessoas, com este tipo de temas, que têm este tipo de questões. Com base em todo o conteúdo que te dei, diz-me a lista de capítulos. Certo. E isso não é como educar um GPT ou não? É diferente? Sim, mas te ajuda a pensar. É o Centauro. Voltas a fazer o mesmo, continuas a manter a capacidade de pensar, mas és tu quem conduz a conversa e te ajuda a pensar, não pensa por ti, o que é diferente. Uma pergunta que gostamos muito de fazer em Tenham Num Plano, não é tanto falar dos sucessos, mas de... Já não me das. Sim. Não é como as que dizem na televisão, é essas duas perguntas sempre, todos os programas. Eu não digo nada. Não. É não falar tanto dos sucessos, mas falar dos fracassos. Se você quisesse compartilhar qual foi um dos seus maiores fracassos e o que aprendeu daquela experiência, com certeza poderia inspirar muitas pessoas a viver essa experiência com você novamente. Certo. Em que etapa da vida? Na sua vida, ou seja, a experiência profissional neste caso, se quiser também que seja pessoal, pois pode misturar-se, mas você diz, olha, aqui realmente toquei o fundo e daqui ainda bem que levei esta lição e esta lição. Qual diria que é? Quando saí do Google, fundei minha empresa 50x e vinha de uma carreira brilhante no Google e nesse sentido pensava que tudo seria traçar uma linha reta e pensava que com a 50x começaríamos bem, faríamos negócios e a venderia sem nenhum problema. Nada mais longe da realidade, ou seja, a cura de humildade de passar de liderar uma organização que envolve 1500 pessoas para uma organização de 8 ou 10 pessoas no início, onde de repente é como, quem tem que fazer isso? Eu. E quem tem que fazer aquilo? Eu. E você tem que empurrar o carro e os clientes não estão contentes e todo mundo te critica e você tem que seguir em frente e não está acostumado a voltar ao nível em que estava operando e além disso as pessoas vão embora, etc, etc. Aí você toca ao fundo. E como você lidou com isso? Como viveu isso? Sofreu muito pessoalmente? Sim, claro. Ou seja, problemas de sono, engordar, o cabelo cai. Atenção com a minha esposa não, porque ela é um anjo e nos damos muito bem. Mas ela me ajudou por sinal, não? Então como você vive isso? Deixando a ser humilde outra vez, no sentido de não sou perfeito, no sentido de eu pensava que isso ia ser um passeio no parque, como se diz em inglês, e nada mais longe da realidade. Então, humildade, se é preciso fechar, fecha-se e não acontece nada. E se estou passando por dificuldades, digo que com certeza obtenho ajuda. E a partir daí você começa a usar a cabeça e a contar com amigos. E para mim, literalmente, nessa etapa, que é quando eu começo a trabalhar na IO, ou a ser parte da comunidade da IO, que é uma organização mundial de empreendedores, a dinâmica que a IO tem me salva a vida, empresarialmente falando, para entender exatamente como se geria uma pequena e média empresa, que eu não sabia. Ou seja, sabia dar conselhos, sabia trabalhar com grandes companhias, mas gerir uma pequena e média empresa não. Então, eu podia ler 100 livros, mas não sabia como fazer. Então, o que me salva especificamente nesse caso é ter acesso a experiências de outras pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu. Então, por isso falava antes que não acredito tanto no networking, mas sim nas comunidades. Quando você está em uma comunidade, acessa livremente todo mundo e aprende muito mais e de forma mais desinteressada de todos. Então, tinha um problema de fluxo de caixa, mandava pelo WhatsApp. Ei, tenho um problema de fluxo de caixa. Alguém já teve um problema de fluxo de caixa? Sim, eu. 1. Vulnerabilidade, porque as pessoas o reconhecem publicamente, mas 2. Tenho um problema de fluxo de caixa. Você pode me dizer exatamente como o geriu? Claro, te poupou um monte de tempo. Daí você decola.
E como foi esse passo? Ou seja, por exemplo, no seu caso, você estava naquele momento em que via que as coisas não decolavam, que não... os clientes reclamavam. Claro, você está em nenhum ponto em que questiona ou seja, seu valor como profissional, não é? Sim, sim. Que de ser uma pessoa renomada em um cargo de alta direção no Google e passa novamente a ser uma pessoa que até mesmo está se questionando se é boa ou não no que faz, não é? Como você sai daí? Como você volta novamente a fazer com que as coisas estejam de pé e que as pessoas estejam contentes? É você começa a colocar, no meu caso, eu acho que foi uma questão de humildade, foi uma questão de calma, no sentido de dizer, olha, não acontece nada, no pior dos casos eu fecho e pronto, não acontece nada. Mas sobretudo, o que você começa a perceber é como organizar uma empresa a nível micro, a nível de pequena e média empresa, no sentido de quais são os processos, no sentido de quais funções as pessoas têm que desempenhar. Quando algo falha, não é porque tal pessoa falhou, mas sim onde o processo falhou e você começa a sistematizar. E isso foi o que praticamente me salvou, no sentido de dizer, olha, seja humilde, não tem problema, você pode voltar atrás, não acontece absolutamente nada. E acima de tudo é como começamos a colocar ordem em tudo isso. Depois de ver tantos projetos, tanto no IBP como quando lidavas com grandes contas, bem, grandes contas já não tanto, sobretudo em projetos pequenos, quanto acreditas na sorte? Acreditas que a sorte é um fator muito importante para montar um negócio? Acho que não acredito na sorte. Não acredito na sorte, mas acredito no timing, que é o que dizem os americanos, não é? Que é o momento em que você lança algo. Sabem a diferença entre um visionário e um milionário? Não. Certo. Um visionário é uma pessoa que é capaz de ver o futuro. Um milionário não só vê o futuro, mas também o coloca em prática no momento adequado. Então, o que é que eu via? Que as pessoas que realmente conseguiram decolar e conseguiram decolar com muito sucesso, não só tiveram a ideia certa, mas também a colocaram em prática no momento certo. Com certeza todos conhecemos pessoas que disseram, eu lancei este tipo de negócio e tal, e não entendo porque não funcionou para mim, e 5 anos depois funcionou para não sei quem. E isso é simplesmente uma questão de timing. É uma questão de timing. Agora, dito isso, além da sorte, também acredito que a sorte se gruda ao suor. Ou seja, tem que te pegar trabalhando. Trabalhas muito, acertas com o tempo e acertas com a direção. Isso é o que tipicamente se chama sorte. Então acho que essa é a minha concepção de sorte. Mas a sorte como elemento místico é que teve sorte. Claro, só vocês tiveram sorte, não é? Lançaram isso e pronto, e de repente decolou e tal, nem de longe. Ou seja, se começassem a contar a história de tudo isso como de facto fizeram, realmente não há tanto um tema de sorte. É uma boa sorte, não é? Que há uma que chama Alex Rovira, que é como a sorte que você busca, que você encontra. Efetivamente, ou seja, a sorte gruda no suor. Se você está trabalhando e está se esforçando e tal, não sei o quê, e de repente diz, pode ser, poxa, é que teve sorte. Tá, um segundo, mas porquê você não fica com a história real, que é a quantidade de horas que eu dediquei, a quantidade de noites que não consegui dormir, a quantidade de problemas que tive, como fizemos, e em um determinado momento os elementos se combinam e é aí que vem o que as pessoas chamam de sorte. Como é diferente a empresa Google por dentro como diretor, não? Ou seja, o que você encontra lá? Que mudanças há na cultura de uma empresa normal? Que protocolos têm diferentes? Eu, por exemplo, pessoalmente, assim posso contar a experiência, na Holanda, tive a oportunidade de ir a Amsterdã visitar os escritórios da Booking.com. Certo. Que isso era como El Corte Inglês, ou seja, eram 5 andares. Você estava lá em cima e tinha vertigem. Imagina, ou seja, uma loucura. Te dão um centro de... Lembro que havia uma mesa de ping-pong, uma sala de esportes, havia até uma parede de escalada dentro, havia uns restaurantes que eram uma loucura. Lembro de muitos trabalhadores lá limpando as mesas e tal, como se fosse um restaurante que ia abrir de manhã. E, sobretudo, percebi que o ambiente que te respirava era como se tudo fosse permitido aqui. Em termos de ideias, em termos de criatividade, aqui vão-te ouvir se você tiver alguma ideia ou iniciativa que possa ajudar o projeto em geral, não é? Isso me inspirou muito. Que legal que qualquer pessoa, desde a pessoa que ocupa um cargo mais diretivo até uma pessoa que acabou de entrar no escritório, novo, primeiro dia de trabalho, todos participam da conversa. Claro. E isso me chamou muito a atenção. Como se vive isso por dentro? É bastante assim, ou seja, tudo o que as pessoas dizem sobre o Google é verdade, no sentido de você vai aos escritórios e tem ping-pong, tem parede de escalada, tem pibolim, não, porque já está meio antiquado, né? Mas você tem absolutamente todo o tipo de brincadeiras, né? Eu, de fato, me lembro de um fim de semana em que levei meus filhos para conhecer os escritórios do Google em Londres e no andar dos programadores havia um bar de guloseimas. E claro, os caras saíram com os braços super cheios com as guloseimas e tal. Porquê? Porque, veja, está tudo muito bem pensado, porque a ideia é que comam guloseimas para que o nível de açúcar suba e, portanto, sejam mais produtivos, não é? Então, está tudo assim pensado? Sim, então é o que estão tentando comunicar às pessoas do Google,
é: sinta-se com total liberdade, aqui valorizamos sua opinião, não quem você é, como você é ou de onde você vem. Então, isso é um tema. O que se sabe do Google é assim: trabalha-se 4 dias na área de programação, sim, na parte de vendas e marketing, não. As pessoas são brilhantes, muitas pessoas lá são brilhantes. Você tem muita liberdade, sim, você tem muita liberdade, mas o que conta são os resultados. Então, é uma organização onde realmente muitas pessoas estão permanentemente fazendo mudanças, onde o ambiente está permanentemente fazendo mudanças e nesse tipo de organizações não funciona a cultura tradicional de eu que sou o chefe digo e você que é o empregado executa. É mais uma questão de temos esta série de situações, como vamos geri-las se o mundo está mudando permanentemente. Por favor, quem tiver uma ideia, que levante a mão. Então trata-se muito de aproveitar o talento. Porquê? Porque são pessoas muito boas, porque são pessoas muito comprometidas, porque são pessoas muito valiosas e quanto mais cérebros se juntarem, maiores são as probabilidades de ter sucesso. E aí está a prova. Como é viver o dia-a-dia sabendo que tem que demonstrar resultados? E além disso, nem quero imaginar, quando chegou ao seu 7º, 8º ano, que tinha uma equipe tão grande, já tinha demonstrado tanto, o stress de mais um ano, não posso falhar. Como você viveu isso? Eu não tinha esse tipo de stress. Ou seja, não tenho um stress de demonstrar que não tinha que falhar. O que eu tinha era mais um stress de como eu podia, na minha posição, ajudar as equipes para que elas não falhassem. Um pouco diferente ou não? Ou seja, o sentido de você se reúne com uma equipa auto no Japão e está em Tóquio, diz, olha, temos a Toyota, temos uma reunião, não estão gastando tanto quanto acreditamos que poderiam gastar. Com certeza têm suas razões. Mas especificamente em que posso ajudar vocês para que vocês tenham sucesso. Então, para mim, a fonte de stress era muito mais o fato de que você estava em Tóquio falando com a equipe da Toyota e daí em seguida, como estava em Seattle, falando com a equipe da Microsoft e depois ia para Cincinnati, para a equipe da Procter & Gamble e depois vinha para a Europa, para a equipe da Booking em Amsterdã e assim por diante. Então havia uma mudança de contexto no sentido de diferentes clientes, diferentes problemas, diferentes países, diferentes culturas, diferentes ferramentas e diferentes equipes. E essa complexidade é o que realmente me dava stress. E as equipes, me pergunto, como conseguem pessoas tão comprometidas como você, quero dizer que estejam lá no dia-a-dia, que a reunião que vão ter com a Toyota, com a Booking, seja feita com o objetivo de realmente querer ajudar a conseguir essa essência de trabalhador, que não vai apenas pelo dinheiro, mas também para querer ajudar o cliente. Porque não é que você tem a liberdade de mudar. Explique-me. Quando te dão uma tarefa, e é uma tarefa da qual não podes sair, se estás comprometido, mas se não estás comprometido, provavelmente será muito difícil que consigas um compromisso. Por outro lado, se te dão a liberdade de mudar, de dizer, olha, não te preocupes, podes mudar de equipe, podes mudar de país, podes mudar de... Não é um tema imediato. Estou cansado, quero mudar, te mudo amanhã. Não, mas se tens a liberdade de mudar, o que acontece? Que as pessoas dizem, se estou aqui é porque quero estar aqui. Eu escolhi. Claro. Então, em um determinado momento, quando você diz, eu tenho claro que quero estar aqui e além disso, se não quero estar aqui, posso mudar, vou dar tudo o máximo que posso dar porque estou aqui. Porque se não quero, já levanto a bandeira vermelha e já poderei mudar. Não será um tema rápido, mas nesse momento você tem a liberdade, porque está comprometido tanto em tenho um plano. Eu, porque escolhi estar aqui. Puxa, na verdade, é um bom ponto, hein? Para quando montas uma equipe. Sim, é um bom ponto. Ou seja, é um pouco a pergunta que costumam fazer nas entrevistas de porquê você é a pessoa que deveria ocupar este cargo. Qual é a resposta que você dá? A resposta que você dá é, deixe-me explicar bem, porque sou eu a pessoa versus homem. Eu acho que com a minha licenciatura em não sei onde, não tem mais nada a ver. É uma questão de compromisso. Vemos você contando essa experiência de que ia a diferentes escritórios. Me surge a pergunta de como era uma semana na sua vida, nesse 8º ano com mais de 1500 pessoas entre cargos. Conta-nos tudo desde a segunda-feira de manhã, a que horas você acordava e onde estava trabalhando, quantos voos tinha que pegar, quantas chamadas de Zoom e como nessas chamadas de Zoom havia 3.000 pessoas, como era tudo isso? Olha, eu acho que a primeira coisa à qual tive que me acostumar foram os fusos horários. Quer dizer, houve um dia que cometi um erro, estava falando com a equipe do Japão e disse a eles, olha, isso que vocês disseram está muito bem, por favor, enviem-me amanhã diretamente o que é o PowerPoint que estão fazendo e com isso voltamos a ter uma reunião muito rápida para verificar ideias e tal. Então me enviaram no dia seguinte esse PowerPoint
E acho que eu não sabia é que a equipe japonesa estava várias horas à frente e o amanhã para eles significava ficar no escritório sem ter que ir para casa dormir. Então, dominar os fusos horários é muito importante. Você tem que jogar com isso. Ou seja, o que você tem que fazer é garantir que à noite você entre em contato com a equipe do Japão. Minha noite na Espanha, entre em contato com a equipe do Japão para dizer bom dia, como estão? Então eu começava a revisão dos temas que houvesse diretamente, começando por boa noite Japão, como estão? Boa tarde Singapura. Como vão em Zurique? Vocês foram almoçar? Tá. E terminava com bom dia, como estão Seattle ou como estão São Francisco. Então, o domínio dos fusos horários é crucial porque você desorganiza a organização no sentido de que aparece na hora errada, etc. Depois, o outro tema é que tinha que, por sanidade mental, estabelecer uma certa lógica. Ou seja, eu ia uma vez por mês aos Estados Unidos e 2 vezes por mês durante toda a semana a Londres. Meu escritório estava em Londres e o outro estava em Nova York, então mais ou menos tinha uma certa cadência, porque o que não posso fazer é estar 2 dias aqui e 1 dia lá. Certo, então mais ou menos estabelecia uma certa cadência e depois, evidentemente, havia semanas que eram um verdadeiro inferno por causa das viagens. Ou seja, eu me lembro de muitas vezes que chegava e aterrissava ao meio-dia de São Francisco tendo dormido no avião. Minha esposa vinha-me buscar, chegava em casa, tomava banho, brincava com as crianças e no dia seguinte ao meio-dia saía via Qatar e tinha que dar a volta ao mundo para o outro lado. Então, é um pouco o ritmo, mas como tudo, acabas por te organizar bem, porque no final o que dizes é ou eu organizo a minha agenda ou morro e estou aqui. E aqui você acordava em um dia normal? Depende de onde estivesse. Você não tem uma rotina? Depende de onde eu estivesse. Em São Francisco eu acordava em um horário diferente do que acordava na Espanha ou em Londres. Diferente. Então o que acontece? Por exemplo, quando eu ia a São Francisco não havia jantares de equipe, havia cafés da manhã de equipe. Por quê? Porque são 9 horas a menos. Se fazemos um jantar e fico lá até meia-noite, é como se estivesse jantando às 9 da noite aqui na Espanha. Então, o que eu fazia era organizá-lo de acordo com os fusos horários, buscando certa. Então, a que horas eu acordava quando estava em Nova York? Bem, se eu ia à academia, ia antes de começar a trabalhar. Mas você ia aos escritórios do Google, nessa cidade, ou ia ver clientes? Às 2. E você via literalmente claro, dependendo do escritório em que estava, por exemplo, chegava a Tóquio e encontrava outra decoração, outra cultura corporativa diferente de criatividade. O escritório de Londres é diferente, o de Nova York é de São Francisco, o de Genebra é mais de programadores de Android, é completamente diferente, etc. Nossa, que bom. E como você se organizava? Porque me surge a curiosidade de um monte de tarefas, um monte de gente que tem que te entregar coisas. A viagem que você usava para se organizar, tanto o software quanto talvez um caderno, e também que tipo de sistemas ou hábitos você usava para organizar revisões semanais no futuro. O que é que você fazia? Ou seja, eu acredito no conceito de ciclos, não é? Ou seja, no final há coisas que acontecem uma vez por dia, há coisas que acontecem uma vez por semana, há coisas que acontecem uma vez a cada 15 dias, ao mês, a cada 3 meses, 6 meses ou uma vez por ano. Então, o que tento fazer é identificar quais são esses ciclos. E nesse sentido, o que faço é dizer, olha, às segundas-feiras, todas as segundas-feiras tenho chamada de vendas a nível mundial ou uma vez por mês, às quintas-feiras, mensalmente, tenho reunião do Comitê de Direção da Europa em Londres, e então com isso realmente você organiza um pouco o que é que é a agenda. No Google, além disso, há uma norma não escrita, mas que funciona muito bem, que é se você não pode vir a uma reunião, não tem problema. Mas envia alguém e essa pessoa pode decidir por você, com o que você também não é obrigado a estar em absolutamente todas as reuniões. Então, havia reuniões que eu dizia, olha, infelizmente não posso, porque tenho uma visita ou tenho isso. Então você se organiza por ciclo e isso é o que mais ou menos define seu calendário. E o que guiava a minha vida era meu calendário. Então você se organiza em função de que tipo de trabalhos tenho que fazer, que dias vou fazê-los e tento agrupar por natureza de trabalho e por dia. Ou seja, se eu tenho que fazer 3 PowerPoints, não coloco um na segunda-feira, outro na terça-feira e outro na quarta-feira. O que tento fazer é na quinta-feira colocá-los todos juntos e fico trabalhando em casa ou fico trabalhando no escritório, em uma sala de reuniões que reservei durante todo o dia para poder trabalhar. Mas dito isso, o meu trabalho era pouco de PowerPoints, era muito de relações, então era mais uma questão de agenda. Quem foi o seu maior mentor?
Meu maior mentor tem sido uma mistura de muitas pessoas, dependendo do momento e das circunstâncias. Por exemplo, eu tenho como mentor o Sérgio, tenho como mentor um amigo meu que foi meu primeiro chefe na McKinsey, a consultora, e com quem continuo tendo amizade. Tenho como mentor essa pessoa que mencionei inicialmente, que saiu da McKinsey para trabalhar na internet e que agora é reitor do IE, etc, etc. Então, dependendo das circunstâncias, tenho mentores diferentes e o que faço é tentar absorver de muita gente. Dito isso, meus mentores realmente são as pessoas com quem vou interagindo e conversando no dia a dia. Neste momento, meus mentores, por 2 ou 3 perguntas que vocês me fizeram, que me estão fazendo pensar em paralelo, são vocês. Isso também diz Sérgio, que me parece muito legal viver a vida com uma atitude de aprendiz, não de mestre, não é? Sim, uma atitude de aprendiz permanente. Ou seja, houve um par de perguntas que vocês me fizeram, que é como no caminho de volta, tenho que pensar nelas porque estou respondendo isso e é o que penso. Mas acredito que essa resposta pode ser enriquecida e pode-me trazer algo com o que vocês dois são mentores agora mesmo. Não. E depois, a nível de clientes, porque, claro, gerir grandes contas do Google requer lidar com a Apple e com a Samsung. Te deixa obcecado. Vai te deixar. Você está se imaginando pelos escritórios da Apple ou pelos escritórios da Toyota? Qual foi o cliente que mais te impactou? Foi Booking. Ostras. Mas que a Apple? Muito mais. Uau. Sim, a Apple tem uma cultura de sigilo. Se você vai aos escritórios da Apple, não há nenhum tipo de título, não há nenhum tipo de mensagem, você não sabe, ou seja, o cara do cubículo ao lado não sabe exatamente o que faz, em termos gerais, certo? Há outras áreas onde não. E nesse sentido, eram muito pouco transparentes sobre para que queriam trabalhar com o Google. O que acontece é que, evidentemente, quando havia um lançamento de um novo produto ou de um novo evento, precisavam das plataformas do Google, com o qual ajudas muito e aprendes relativamente pouco. Claro, a Booking, em um ano determinado, gastava acima de $1 bilhão em comprar cliques a nível mundial. Booking, Priceline, certo? Então, o que acontece? Que o nível de sofisticação matemática que você precisa ter para tentar entender o que estão fazendo e poder ajudá-los a crescer realmente nos explodiu a cabeça a muitos de nós, porque havia engenheiros, porque havia um monte de programação, havia redes neurais, havia absolutamente todo tipo de algoritmos para saber exatamente como podíamos ajudar a que a Booking crescesse mais. Aí sim que aprendemos um monte. Minha nossa. $1 bilhão por ano. $1 bilhão por ano. Como isso se vê? Meu Deus, 1 bilhão americano, desculpe, é 1.000 milhões espanhóis. Sim, é para cobrir o ROI, não importa. Sim. Sim, sobretudo não revelo nada que não seja conhecido, mas o esquema do Booking é um esquema de winner take all, que é um tipo de negócio que há na internet. No sentido de, se você vai procurar um quarto de hotel, para onde você vai? Para o que tem mais quartos de hotel. Se você tem quartos de hotel, para onde vai? Para o que tem mais tráfego buscando quartos de hotel. Com isso, nesse tipo de negócios, é crucial ser o primeiro, então você investe muito dinheiro para superar a concorrência. E é um negócio em que só um ganha. Winner takes all, é como chamam. É o vencedor, fica com tudo. Sua concorrência é o Airbnb? Sua concorrência não era o Airbnb, agora é o Airbnb, porque simplesmente o Booking se tornou o especialista em buscar alojamento em qualquer formato, casas rurais. Claro, porque antes era apenas mais um comparador de hotéis e tal, e agora você aluga até carro. Efetivamente sim, não é o normal. A parte de carros, a parte de viagens é muito marginal. Aí há outros, evidentemente, mas tudo o que é a parte das estadias, onde for e como for, é Booking. Puxa, quantos temas interessantes, Juan. É uma maravilha. Um prazer. Eu aqui contando o que vocês quiserem. Eu, Juan, queria te comentar. Você disse antes que lia muito. E acho que uma boa pergunta seria que nos dissesse quais foram os livros que mais te impressionaram, que dirias se tivesse que ir para uma ilha deserta, quais 5 você escolheria? Não importa se são de negócios, desenvolvimento pessoal, o que for, mas quais 5 você levaria? Olha, um é o que vocês têm aí, é a biografia de Steve Jobs, por exemplo. Acho que se você não fica no estereótipo de pessoa bem-sucedida e tal, mas sim de como ele gerencia uma equipa ou como uma pessoa visionária traz as coisas para a realidade e tal, esse é um. Sapiens, Yuval Noah Harari.
Esse é outro, porque eu, curiosamente, como sou engenheiro, sou muito ruim em reter datas ou em reter nomes. Então, para mim, a história sempre foi um monte de nomes, um monte de datas, mas sem entender exatamente o porquê. E esse livro realmente te dá um pouco do porquê acontece uma coisa após a outra, com o qual você começa a ver a história como um contínuo. E não só isso, mas você começa a pensar no mundo que existe hoje, em termos de se até aqui aconteceu isso, não? Que é provável que aconteça no futuro, e começa a pensar dessa forma. Funky Business é outro livro muito bom. This is Marketing, que acho que está traduzido para o castelhano de Seth Godin, que se chama As to is Marketing. Eu acho que uma das capacidades mais escassas e mais valiosas que há hoje em dia é o marketing. Vocês são brilhantes em marketing, mas realmente não é fácil encontrar gente que seja brilhante em marketing. Então, o marketing, que é a sua capacidade de levar um produto para que seja aceito por um mercado que tradicionalmente tem de tudo, não é nada fácil. Então, This is Marketing, ou Esto is Marketing, de Seth Godin, para mim é um livro que adorei. E como esses, alguns mais. De que tema não falamos e você acha que é interessante falar? Vamos falar sobre empreendedores. Sobre porque não tem sucesso ou sobre qual ponto do empreendedorismo você acha que é importante? Em geral, isso não se faz. Vamos parar aqui e pronto. Legal. Essa fluidez de conversa. Fica tranquilo. O que vocês acham que posso oferecer ao público empreendedor para que sua vida seja mais bem-sucedida no empreendedorismo? Aí deixo para vocês. Que bom. Vocês conhecem o vosso público, já sabem mais sobre mim do que muita gente. Em que acham que eu posso ajudar, baseado na minha experiência trabalhando com milhares de empreendedores? Eu penso que uma das perguntas que dissemos, que são os erros comuns, sim, mas talvez eu focaria mais em quais crenças essas pessoas costumam ter, quais crenças esses empreendedores costumam ter. E também, por outro lado, você conheceu empreendedores que tiveram muito sucesso. Também como é a vida depois de conseguir o sucesso, do que se deram conta, talvez idealizavas o dinheiro e percebeste que o dinheiro não era importante, ou como é um empreendedor depois de conseguir o sucesso. Começamos pelas crenças, se te parece. Há as crenças para ter sucesso ou as crenças limitantes pelas quais as pessoas que se lançam a empreender não têm sucesso. Há muitas crenças, realmente. Ou seja, uma primeira é a que comentamos antes, no sentido de dizer, se eu entrar na internet, vou ter sucesso. Mentira, não é verdade. Se você pula para a internet, aprenda a pular para a internet. E uma vez lá, você tem que buscar a fórmula do sucesso. Uma segunda é, não pensam nos seus clientes. Só pensam muitas pessoas, muitos empreendedores, no que eles gostam. Já vos disse antes, como eu gosto de Reiki, vou fazer muito tema de Reiki. Outra crença que evita que as pessoas saltem para o empreendedorismo é o medo da tecnologia. E hoje em dia a tecnologia realmente, ou seja, o nível de complexidade da tecnologia diminuiu e nosso nível de conhecimento de tecnologia aumentou. A realidade é que todos temos vários celulares e todos trabalhamos com um monte de plataformas e de tarefas que temos que fazer. O próximo tema é o medo à exposição. Medo à exposição, já comentamos isso antes também, no sentido de que, claro que você pode pagar publicidade, claro que está bem pagar publicidade se você se dedica a vender ténis, mas eventualmente no sentido inglês, se não cedo ou tarde, terá que se expor. Terás que te expor ou nas redes sociais, ou terás que dar a cara, ou terás que te expor no momento da venda. Então não te feches no teu quarto, sai e começa a interagir e começa a lutar pelo que acreditas. E o outro tema, que acho que é importantíssimo em termos de crenças, é mais importante parar e pensar do que cair na hiperatividade. E isso acontece bastante também, no sentido de que, como sou empreendedor, tenho que ir com a cabeça pegando fogo e permanentemente chamando e permanentemente fazendo coisas e tal, e é mais bem ao contrário. Para um segundo, veja exatamente o que é importante e veja o que não é importante e com base nisso, recalibre um pouco o que você tem que fazer. É o preparados, jogo, apontem. Ouve, prepara-te, lança algo, não caias na hiperatividade, pensa um pouco e aponta bem, porque é o que apontares bem ou mal que te vai permitir ter sucesso, não tanto o tema do tiro que deste antes. Acontece algo muito curioso, que é olhar para trás na minha vida e ver um monte de experiências que me deram muita felicidade, mas que antes de fazer essas experiências ou ações, eu não teria sido capaz de prever que esse era o caminho que mais felicidade me daria. E eu explico isso. Gostaria de te perguntar o que é felicidade para você e como você a vê?
Mas também gostaria que refletíssemos juntos como você vê isso, de que a mente muitas vezes se engana e se engana pensando que ir a esse evento, por exemplo, ir a esse primeiro congresso ou este primeiro encontro da IO, o que é que eu faço lá? Como vou conhecer as pessoas lá? Melhor ficar em casa, que estou muito mais tranquilo. Sua cabeça pensa que esse é o seu caminho para o máximo prazer ou felicidade e, no entanto, você sai desse evento ou sai da formação do Sérgio, de dar 9 horas de aula, sai impressionado e diz: uau, tenho que me dedicar a isso. Porque sempre erramos no caminho que mais felicidade dá. Porque muitas vezes dizemos, se a mente não tivesse esbarrado, provavelmente teria chegado antes à felicidade. O que você reflete? Ou seja, o que você pensa sobre tudo isso? Não sei te responder no sentido de que não sou um especialista em felicidade e nesse sentido não sei te responder, mas se olho para trás, eu não acredito tanto em acertar com o que te dá felicidade, mas acredito bastante no conceito de serendipidade, de serendipia em espanhol, que é o conceito de experimentar coisas diferentes e ver o que acontece. Quem sabe você goste. Também não passa o dia todo experimentando coisas diferentes. Ou seja, você precisa ter uma ideia clara de exatamente para onde está indo e o que precisa fazer, mas experimente coisas diferentes. Ou seja, eu não conhecia vocês e estou aqui e estou-me divertindo muito, muito. E realmente sinto, apesar de ter uma mesa no meio, que tenho uma melhor relação com vocês ou tenho uma relação com vocês. Eu, quando não sabia o que era e me convidaram, disse: bom, vamos ver o que é aquilo. Sempre podes dizer que não, mas se não experimentas coisas diferentes, realmente o teu espaço de solução vai se tornando cada vez mais rígido. No sentido disso, eu sei que não. Além disso, não vou provar porque está claro que não sabes se é sim ou não. Experimenta, não passes o dia todo experimentando, mas experimenta porque não sabes realmente de onde virá o próximo Que bom, vamos falar dessa parte que ficou pendente. Empreendedores de grande sucesso que você conheceu, o que pode aprender com eles? Pois veja, o que pude aprender deles é que não têm limite no bom sentido da palavra. E além disso, não só não tinham limite, como também não tinham nenhum problema em socializar quais eram os seus limites. Ou seja, eu acho que se acreditássemos na ficção científica ou no determinismo, é mais uma questão de repetir até conseguir, mas realmente em empreendedores que conhecem toda a sua trajetória, porque depois conheci empreendedores de sucesso, mas não toda a sua trajetória, mas empreendedores durante toda a sua trajetória, quando te contavam um pouco sua visão e te contavam abertamente, minha reação muitas vezes era bem, boa sorte, vamos ver o que acontece, não? Mas eles conseguiram e é desânimo para esse caminho, desânimo para essa visão. Isso é um pouco do que aprendi com eles, no sentido de dizer, olha, se alguém me tivesse dito que eu iria fazer esse tipo de coisas, eu teria rido muito, eles conseguiram. Então, é preciso tratar essas pessoas com muito respeito, no sentido de que se têm a determinação de conseguir, é provável que consigam, talvez não, mas é provável. Agora, se não tens a determinação, já te digo eu que não consegues. E depois também, essas pessoas que têm sucesso, muitos deles caem em depressão porque dizem, puxa, e agora o que faço com este tempo que tenho? Homem, vendi uma empresa, por exemplo. Claro. O que faço agora com a minha vida? Já te aconteceu algo parecido? Bem, realmente a mim não, mas sim, conheço empreendedores de sucesso, conheço alguns empreendedores que conseguiram um unicórnio e o levaram à bolsa, e estamos falando de centenas, milhares de milhões de fortuna pessoal que em um determinado momento se sentem como desprovidos um pouco de seu objetivo na vida. E não sei se conhecem um filme que se chama Heat, H-E-A-T, é um filme de Robert De Niro com Al Pacino, verdade? Sim. E bem, é um policial e um ladrão, e então entram em uma dinâmica competitiva, e graças a essa dinâmica competitiva os dois crescem. O ladrão cresce cada vez mais, o policial cresce cada vez mais. E no final há um desfecho, e o desfecho não é bom. E um deles chora, e é raro que chore porque estavam competindo entre eles, mas é raro que chorem. Porque choram? Porque ficaram sem objetivo na vida. E então passas por um luto, e esse luto eventualmente redefine exatamente o que queres ser. Há pessoas que caem nas drogas, há pessoas que caem em comportamentos pessoais completamente destrutivos, etc, etc. Já conhecemos histórias desse tipo, mas há pessoas que de repente dizem um segundo, eu me redefino e vou fazer esses tipos de coisas e esse outro tipo de coisas. Curiosamente, já muitas vezes não passa por vou montar outra empresa. E esses são casos muito conhecidos. E vendo esses casos, como você imagina a sua aposentadoria? Como você vê essa boa fase?
Não sei, porque eu tenho uma capacidade infinita de me enrolar, então estou permanentemente montando coisas. De fato, eu agora, estamos em janeiro de 2024, perdão, janeiro de 2025, e nas férias de Natal de 2024 pensei exatamente como quero organizar o meu 2025, porque tenho três atividades que me consomem todo o tempo e quero lançar 3 coisas novas. E então não sei como reconfigurá-lo, e como não sei como reconfigurá-lo, tirei o mês de janeiro porque não cheguei à solução para ver exatamente o que tenho que fazer. Então só tenho uma capacidade infinita de me enrolar, tudo com uma linha comum, que é o tema de vendas na internet, é o tema de ajudar as pessoas, ajudar a melhorar suas vidas, mas tenho uma capacidade infinita. Então minha esposa sempre me diz, aposentar-se você nunca, veremos. Então, agora este mês você está vendo como ajustar os projetos no ano? Vamos ver o que eu tenho que deixar cair. Ah, certo. Vamos ver o que tenho que deixar cair. É importante dizer não. Sim, porque chega um momento em que você diz, não há mais dias, e aí a felicidade não vem de empurrar mais, vem de ter um equilíbrio. Por isso, se você parar de trabalhar completamente, também estará desequilibrando pelo outro lado. Me confundiriam por 2 meses. Claro. Me enrolariam por 2 meses. É que a questão da aposentadoria é um pouco também uma piada do sistema impondo isso, porque até que ponto realmente uma pessoa tem que se aposentar obrigatoriamente aos 65 anos? É que eu acho que viemos de uma conotação industrial do trabalho, no sentido de, bom, você está trabalhando, você vai para a fábrica, está trabalhando, chega um momento que com X anos, os que sejam, pois se você é mineiro, 55, se você é bombeiro, 60, e se você é não sei o quê, 65 ou 67, ou os que sejam, e então já não é útil para a sociedade. Isso é uma concepção industrial, no sentido de que o que queremos de você é que faça trabalho. Estamos em um mundo de serviços e estamos em um mundo onde não há barreiras e tudo pode ser feito. Então, nesse mundo, esse conceito de aposentadoria industrial já não se aplica. Não é que esteja, é que não se aplica. Ou seja, se uma pessoa de 70 anos se aproxima de você e diz, olha, eu fui a pessoa que cuidava dos impostos da Telefónica, ou fui a pessoa que desenhava o software do último iPhone, gostaria de te ajudar. O que você diz? Que não porque está aposentado. Não. Pelo contrário, em uma concepção industrial, se você diz, olha, eu fui mestre torneiro em uma siderúrgica e tenho 80 anos e posso ajudar a tornear agora mesmo, então dizem, olha, calma, isso já requer uma certa força e tal. Então, esse conceito de aposentadoria, hoje em dia, eu acho que está completamente fora de lugar. Outra coisa é que as pessoas queiram se aposentar, mas isso é outra coisa. Eu, pessoalmente, não me vejo aposentando. Total, eu também não. Não muito cedo, na verdade. Bem, é curioso, eu estou mais perto, eu tenho 59 agora mesmo, e quando pensava nisso é como, bem, o que é isso de aposentadoria? De fato, tenho colegas que estão aposentados e outro dia falando com outro que não está aposentado, dizia-me, como você sabe se alguém está aposentado? Diz, porque arrasta os pés. Que bom, de fato, entrevistamos na semana passada um doutor que se tornou muito famoso agora, chamado Manuel Sansegarra, que fala sobre a supraconsciência e a vida após a vida e tudo isso, e nos chamou muita atenção que o cara continuava aceitando entrevistas connosco de 2 horas e meia. Tivemos o pobre em conversação. Já sabem que nós, como vê, não falamos muito, mas deixamos muito falar. Falam, Ou sim. seja, cada um cansa mais. E tem 81 anos. Que eu falava com o Juan e digo, se esse cara está aqui 2 horas e meia é porque realmente ele é apaixonado pelo que fala e precisa contar a mensagem lá fora, porque não era nem por empresa, nem por economia, nem por marca. Por salário, nem por nada. Ou seja, era simplesmente testão exato. Ou seja, eu acho que há uma questão de qual é o teu papel no mundo. Meu papel no mundo não é ganhar mais dinheiro, meu papel no mundo não é conseguir empresas maiores, meu papel é tocar a vida das pessoas para que seja melhor. E nesse sentido, não sei porque tem que ser tocar a vida das pessoas para que seja melhor até que eu tenha 65 anos. Exato. E demoraste muito para descobrir esse propósito tão mais essencial? Descobri isso no momento em que dei aquela aula no IPP. Naquele dia, ou seja, eu estava dando aulas em outra instituição muito conhecida no ambiente universitário e estava-me sentindo vazio. Estava há 6 anos dando aulas lá, em paralelo com estar no Google, etc, etc. E me sentia muito vazio porque dizia, o objetivo dessas pessoas é tirar uma boa nota. Eu não sei se estou dedicando o meu tempo ao que deveria dedicar, ou seja, não estou deixando uma marca na vida. Tenho a sorte de ter vivido uma série de experiências que gostaria de transmitir. Claro que eu estou transmitindo, mas não estão sendo utilizadas. Por outro lado, quando entro no ambiente do IPP e me dizem,
Juan, tudo isso está muito bem, deixa de bobagens. Segunda-feira de manhã, o que eu faço? Eu disse, este é o meu lugar. Bem, pois eu tive a experiência de tê-lo como professor no mestrado de Relações e... Não sabia. Sim, e no pouco que estivemos nesse módulo que fazes, que além disso é mais curto do que o normal, pois é muito boa a tua capacidade para sintetizar ideias, transmiti-las, torná-las curtas e diretas. Com isso não consigo imaginar o valor que você pode aportar falando da sua área de expertise principal, que são os negócios online. Com isso, de verdade, é que não costumamos fazer isso, mas recomendamos 100% que entrem no mestrado de negócios online, que deem uma oportunidade ao IPP, que deem uma oportunidade ao Juan, porque, bem, estou certo de que o trabalho é excelente e com certeza nenhuma pergunta ficará sem resposta. É uma experiência transformacional, ou seja, que isso espero. Ou seja, algo em que você entra de uma forma e sai de outra que nem imaginava que sairia assim. Oi, Fernão, muitíssimo obrigado por se abrir a coisas novas, como um podcast, que eu acho que, ficou incrível, vai ajudar muito as pessoas. E obrigado por vir até aqui. Pelo contrário, obrigado a vocês. Estou ainda mais feliz por conhecê-los e me diverti muito. E a verdade é que espero que amplifique a vossa plataforma, o vosso canal, o vosso podcast e que esta mensagem chegue a mais gente. Com certeza. Pessoal, obrigado por estarem até aqui. Vamos deixar esse evento, que vocês podem se inscrever já aqui embaixo na descrição, para continuar aprendendo com o Juan e com a equipa do Instituto de Pensamento Positivo. E nos vemos na próxima. Até lá, inscrevam-se no canal, vocês sabem que nos ajudam muito. Deem like neste episódio, coloquem 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que estejam ouvindo, e compartilhem principalmente com aquela pessoa que possa se beneficiar. Nos vemos na próxima. Adeus!